Eu aí comecei a pensar, não é o meu papel tentar fazer o que é factível de melhor aqui e agora, em vez de sonhar com a revolução comunista improvável? Os comunistas que eu conheço não são capazes de dirigir esse país, não tem competência. Então eu caí em mim e deixei de ser. Senador, o senhor acha que o comunismo não daria certo no Brasil? Um Stalin brasileiro podia até fazer dar certo, podia doer muito, mas ia acabar como acabou na Rússia. Não, mas o senhor não acha que, por exemplo... eu acho que os comunistas levantaram uma série de questões básicas, como a defesa dos interesses nacionais, a defesa do povo, a defesa da reforma agrária, o denúncio da brutalidade da sociedade brasileira, e representaram um papel bonito. Mas, visivelmente, e houve um momento aqui em São Paulo, quando o partido foi à legalidade, que ele teve 600 mil membros. Podia, se assumisse uma feição democrática, podia ter tido futuro. Mas ele se fechou. Uma coisa gozada aí para vocês, talvez. Por que eu, um jovem de Montes Claros, em Minas Gerais, sou catapultado por 10 anos para viver com os índios? Veja o seguinte, vê o que era São Paulo em 44, 45. Durante a guerra. Aqui estavam abrigados da guerra Levi-Strauss, Radcliffe Brown, Williams, Baldus, uma quantidade de sábios. E havia em São Paulo um ambiente científico de uma altitude muito grande. Altitude tal que podia fazer com que um jovem ambicioso, como eu era, pudesse ter como ideal uma carreira científica e estudar o fenômeno humano. Como é que esse moleque de Montes Claros quer estudar o fenômeno humano? Com que direito? Quer dizer, essa minha ambição, depois de escrever uma teoria das civilizações, esse livro que eu escrevi, é de uma ambição que eu me dei e que é paulista. Foi por estudar aqui, nesse ambiente de São Paulo, era um ambiente capaz de levar um jovem a isso. Tanto que uns anos depois, a minha mãe me disse, meu filho, esse emprego tão ruim, pede um emprego outro ao seu tio. Eu tinha tentado. Eu disse, que ruim, mãe. Esse é um emprego de amassador de índio. Minha mãe pensava que eu era amassador de índio. E depois eu saí disso, estamos em Constância. Eu vivi 10 anos, fiz uma obra grande como etnólogo, fui trabalhar com anísio em educação e vim fazendo a vida aí. Mas o que eu chamo a atenção aqui é como não sou comunismo, me fez herdeiro do destino humano. Me deu uma atitude assim, aberta. São Paulo me deu um ideal científico muito alto, de estudar os índios para neles ver o fenômeno humano. Só que eu fui traído, em certo sentido, porque eu me comovi tanto com os índios, com o drama dos índios, que eu vi que era uma loucura tratá-los como fósseis do espírito humano, como Levi-Strauss queria. Como fósseis, que eu vou pegar um mito, que é o mito, a forma original do mito, que existiu há milhares de anos atrás. Eu comecei a ver os índios como problema e me encantei por eles. E hoje, eu passei desde então a ser não só um antropólogo, mas um amigo dos índios. Agora, por exemplo, eu estava doente de câncer. Saber que em várias aldeias faziam festas para mim, faziam cerimônia para me salvar, é uma beleza. Senador. Eu fiz alguma coisa pelos índios, como criar o Pacto do Xingu. Mas eles fizeram muito mais por mim. Eles me deram uma dignidade. Hoje eu posso ir a qualquer país do mundo falar de índio. Então, de fato, quando você faz coisas aparentemente altruístas e generosas, você faz coisas também egoístas. Senador, uma questão. O senhor ainda agora comentou que os ingleses não confiam muito nos seus intelectuais. Agora, eu li algumas entrevistas suas e que o senhor diz também que o senhor não confia nos intelectuais. Eu queria entender um pouco isso, já que o senhor é um dos mais importantes... Os intelectuais não prestam, não. Mas o senhor é intelectuais. Exceto o Zeni, que é uma flor de pessoa, que me salvou a vida há pouco tempo em Paris. Eu, cada vez que vejo Zeni, devia ter a obrigação de pegar, beijar a testa dele, porque eu vinha numa... Eu tive uma labirintite, 6 horas horríveis de labirintite, num trem de Frankfurt para Paris. Em Paris, cheguei, uma francesa me amparou, abracei num poste e fiquei lá. Aí passa o Zoni, com um grupo de brasileiros, me pega, me leva para o hotel, me acaricia, chama o médico, traduz a minha fala com o médico me dá a injeção que ele vai comprar, me ajuda até me pôr no avião no dia seguinte para cá. Não queriam que eu viesse para cá também. Então, há intelectuais
enquanto seres humanos que são bons sujeitos, há intelectual bons sujeitos como eu também, que sou intelectual de sua pátria, do seu povo, está aqui para ajudar o povão, está comovido, está indignado. O intelectual está indignado com o Brasil tal qual é, porque pode ver. Agora, a canalha gosta mesmo do poder, gosta mesmo da multinacional. A maior parte dos nossos coleguinhas são na vida rica, da tripa forra. Não tem nada com esse país. Então, aí, a atitude deles é de que o empresário ganha mais dinheiro, que ele tem a sua boca também. Então, eu acho que o Brasil não tem uma intelectualidade fiel ao Brasil. Precisa de muito mais. Eu acho que a fidelidade ao seu povo e ao seu tempo. Estar aqui, preocupado com o seu povo, com o destino do seu povo. Isso não é importante na Inglaterra. Inglaterra, um intelectual pode fazer palavra cruzada, ou na Suíça. Mas aqui não. Nós aqui estamos urgidos. Senador, falando da intelectualidade... Tem toda a razão, tem toda a razão. Vamos ouvir o Juca, a pergunta do Juca. Falando da intelectualidade brasileira, uma coisa que sempre me incomodou muito foi ver como a intelectualidade brasileira voltou as costas a um dos fenômenos mais enraizados na cultura brasileira, que é exatamente o fenômeno do futebol, que eu trato tão de perto. Como é que o senhor vê essa questão do futebol? O senhor também vê o futebol como ópio, o futebol como alienação, como é regra da nossa intelectualidade? Não, adoro futebol. Futebol é o único reino em que o povo sente sua pátria. É incrível. Todo brasileiro, o patrão e o empregado, quer dizer, uma Copa é uma coisa formidável. A torcida da Copa. Há um livro do Antônio Cândido, que é o intelectual mais eminente de São Paulo, mais bonito, formidável. Há um livro de São Paulo, dele, em que ele foi estudar uma pequena comunidade caipira. Parceiros do Rio Bonito. Parceiro do Rio Bonito. E em Parceiros tem uma coisa linda, conversando com os informantes, ele diz que a pátriazinha, a pátria daquela gente, era aquele local. Eles não sabiam de outra pátria. A pátria do brasileiro comum é o futebol. Quer dizer, essa briga do futebol há muita atração, mas essa coisa, que não é alienadora, ele torce, e depois o futebol era democrático. Qualquer menina arranjava uma bola de pano, uma bolinha. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz, uma burrada que eu fiz na vida, para fazer os meus 500 CF, não tinha terreno, é muito difícil arranjar terreno de 10 mil metros, 15 mil metros. Então, eu acabei com 60 campinhos de pelada no Rio. Um dia eu mandei fazer CF num lugar, cheguei lá, os que jogavam estão acampados, aqui não faz porra nenhuma. Aqui é nosso campo. E eu vi que era uma loucura que os campos de pelada que haviam, terreno público era campo de pelada. Eu estava acabando com ele. Então, o que é importante é, as escolas em todo lugar, dar mais chance. Por quê? Para surgir um fenômeno como um gênio, como Einstein, dos nervos e do músculo, como Pelé, é muito difícil, mas só é possível quando você seleciona sobre 1 milhão. Quando 1 milhão de ministros estão jogando futebol. Quando não jogam, porque não há campo de pelada, porque não, é ruim. Eu acho o futebol muito importante e acho que o futebol é o momento em que o brasileiro chora, se apega, em que ele tem pátria. A pátria para ele é madrasta. Deu ele uma má escola, deixa ele com fome, desempregado. É aquele momento de encontro. Você não acha isso? Eu acho. Qual é o time do seu coração, senador? Como? O time do seu coração. O senhor tem um time de Olha, preferência? eu digo por demagogia que é o Flamengo. Por demagogia? Agora, Vai senador, ganhar voto. Não, Senador- porque o povo é do Flamengo. senador, o senhor mencionou o CIEPS, que é uma concepção de educação inovadora, popular, que o senhor fez. Qual é a avaliação do CIEP que o senhor tem hoje? E como o senhor reage à crítica de que o problema do CIEP não é a criação, é a manutenção do CIEP, que é muito cara? Olha, vamos falar um pouquinho disso. No mundo só há CIEP. Os imbecis não sabem. A escola de turno é uma perversão brasileira. No mundo, nenhum lugar do mundo a criança é abandonada. Por quê? Porque a cada criança tem uma escola onde ele passa o dia inteiro. Ele vai às 7, 8 da manhã e sai de tarde. Então não há criança abandonada. O Brasil um dia tem que fazer isso. É claro, sobretudo o centro metropolitano. Enquanto São Paulo não puser todas as crianças numa escola que ele passa o dia inteiro, em que alguém estude com ele, é claro que vai estar cheio de meninos se matando uns aos outros, sendo mortos, caindo na droga, na criminalidade. Veja aí, São Paulo é pior em educação que o Paraguai. Não é de morrer de vergonha? São Paulo tem tantas vantagens. São Paulo não leva metade dos seus alunos a completar a 4ª série primária. Olha, quem completa a 4ª série primária é que é alfabetizado.
Porque na quarta série primária é que ele aprendeu a escrever uma carta independentemente, que fazia uma conta. E